Ok, pessoal, vamos falar sobre mecanismos de engenharia social. Tá todo mundo precisando entender isso. A essa altura do campeonato, quase todo mundo já percebeu que a realidade não é exatamente neutra. Você já viu conteúdos falando sobre o sistema, sobre controle, sobre elite, sobre manipulação. E agora eu quero explicar de forma muito simples quais são os mecanismos usados para moldar a percepção humana. Presta atenção! O que foi chamado de charlatanismo durante séculos não foi descartado por quem está no poder. Sendo bem direta aqui, a elite que controla o mundo usa conhecimento oculto, símbolos, ciclos, arquétipos, astrologia, numerologia, rituais, frequências, linguagem, imagem, repetição, inconsciente coletivo. O ponto não é você imaginar uma cena de filme com pessoas de capuz numa sala escura. O ponto é entender que símbolos e frequências falam diretamente com camadas da nossa psique que a mente racional não percebe. E quem entende isso consegue conduzir comportamento em massa. Agora eu vou explicar os 5 principais mecanismos de controle. O primeiro é o armamento da psique. Isso significa usar os teus próprios pensamentos, medos, inseguranças contra você. Quando você vive em medo constante, você fica mais previsível. Quando está sobrecarregado de informações, você perde o discernimento. Quando você se sente impotente, deixa de agir. E quando você acha que não pode fazer nada, essa passividade vira parte do controle. O segundo mecanismo é a programação preditiva. Isso acontece quando ideias, imagens e futuros possíveis começam a aparecer repetidamente em filmes, séries, notícias, publicidade. O desenho dos Simpsons é um exemplo escancarado. A mente coletiva vai sendo preparada aos poucos. Algo que antes parecia absurdo começa a parecer familiar. Depois parece provável, depois parece inevitável. E quando o evento chega, muitas pessoas não reagem com estranhamento. Elas pensam, eu já vi isso antes. E essa familiaridade reduz a resistência. O terceiro mecanismo é a revelação do método. É quando o próprio sistema mostra partes do que está fazendo, às vezes em símbolos, às vezes em discursos, às vezes de forma bem escancarada. E muita gente vê, sente que tem algo estranho, mas continua seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo. Essa passividade cria uma espécie de consentimento energético. A pessoa viu, a pessoa percebeu, mas não recolheu a própria consciência. O quarto mecanismo é a dialética. Problema, reação, solução. Cria-se ou amplifica-se um problema. A população entra em medo, raiva ou desespero. Depois aparece uma solução pronta, que talvez jamais fosse aceita se as pessoas estivessem calmas. A pessoa acha que escolheu a solução, mas na verdade ela foi conduzida pela reação emocional. E isso nos leva ao quinto mecanismo, a ilusão de escolha. Você acredita que está escolhendo livremente, mas muitas vezes está apenas escolhendo entre caminhos que já foram desenhados dentro de um roteiro maior. E agora vem o ponto mais importante aqui, gente, presta atenção. Perceber o controle ainda não é liberdade. Perceber o controle é só o início do despertar. A virada real acontece quando você lembra que esse controle pode ser quebrado. Porque a Matrix só funciona enquanto você permanece inconsciente, enquanto você reage no automático, enquanto você entrega a sua atenção, o teu medo, a tua energia criativa para o roteiro que eles querem alimentar. Quando você identifica o mecanismo, o feitiço começa a quebrar. Quando você percebe que um medo foi plantado, ele já não parece tão teu. Quando você reconhece uma narrativa, ela perde autoridade. Quando você recolhe a sua atenção, você para de alimentar falsas linhas do tempo. E aqui entra a tua soberania. A tua frequência importa, a tua ressonância importa. Aquilo que você consome, repete, acredita,
teme e alimenta todos os dias participa da realidade que você fortalece. Você não quebra o controle se revoltando ou brigando contra o sistema. Você quebra quando para de oferecer a tua consciência e a tua atenção como combustível. Existe uma centelha divina em você que não foi programada, uma luz anterior ao medo, uma inteligência interna que sabe quando algo é verdadeiro, mesmo antes que a mente consiga explicar. Voltar para essa luz é o começo da liberdade. O feitiço social começa a quebrar quando você percebe que a tua consciência não existe para obedecer ao roteiro que colocaram no mundo. Se você quer ver mais conteúdos como esse sobre controle social, consciência e despertar coletivo, comenta aqui embaixo, quero ver mais.